A cúpula da coalizão terminou em uma gritaria enorme, confusão e reclamações. A imprensa, mais uma vez, não fala nada sobre isso. E para reforçar tudo isso, um dia depois da Vila Boas-Isch, eu disse que Friedrich Merz gritou feito um louco, o que só veio à tona 14 dias depois. E exatamente essa pessoa me passou informações novamente hoje. E eu preciso dizer para vocês, o que aconteceu ontem é o começo do fim para qualquer pessoa aqui na Alemanha que ainda tenha um pouco de compreensão pela SPD e CDU. E é exatamente isso que vamos analisar hoje. Vai ser extremamente polêmico. Se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. Eles ficaram juntos por 6 horas. No final, as lideranças da União e do SPD deixaram a chancelaria em silêncio. Aliás, o mediador já tinha fugido antes. Sim, aquele que deveria mediar entre a CDU e o SPD foi embora antes de todos os outros, dizendo que não poderia mais mediar aqui. A situação era tão crítica e delicada que ele não tinha mais nada a fazer ali. E veja, ele é o mediador. Do que se trata exatamente? Principalmente sobre a aposentadoria. Um ponto muito importante, onde eu pessoalmente tenho que dizer, se eles conseguirem aprovar isso, então perderam completamente o apoio dos eleitores, mas também há alívios. Agora querem talvez congelar a taxa de carbono, mas só se isso realmente for aprovado. E ainda houve alguns pontos de discórdia que levaram a um colapso e desastre absoluto. Ao longo do dia, supostamente haverá um comunicado por escrito. Até agora, porém, uma coletiva de imprensa conjunta ainda não foi anunciada. Eu, claro, só sei o que aconteceu lá e não o que vai estar no comunicado à imprensa. Mas eu vou me arriscar aqui e dizer que eles finalmente encontraram um plano de ação sobre o que podem melhorar para a Alemanha e o que realmente aconteceu lá. A CDU propôs coisas como: preparem-se, cortar todos os privilégios dos aposentados e retirar drasticamente fundos, inclusive para sindicatos. E eu te pergunto diretamente, você realmente acredita que depois de Friedrich Merz ter sido tão criticado pelos sindicatos ontem, ele estava de bom humor sentado na chancelaria? E que ele realmente olhou nos olhos de Baas e Klingbeil e disse: então, vamos tentar agora simplesmente virar esse jogo. Não, eles simplesmente anunciaram para o público que agora temos um plano de ação. Só que a briga de ontem, quando surgiu a questão da aposentadoria, deve ter escalado tanto que até Baas e Klingbeil teriam perdido o controle na mesa. E teriam perguntado como ele chegou a essa ideia absurda. Isso mostra como a aliança preto-vermelha segue tensa. Às vezes é melhor silenciar do que brigar em público. Vamos começar pelo lado positivo, antes de mergulharmos no desastre absoluto do que realmente aconteceu. O preço do carbono não será mais aumentado em 2027. Se esse passo fosse dado agora, perderia toda a confiança dos cidadãos. Aliás, esse consenso foi alcançado sem brigas. E então surgiu o tema da aposentadoria. E quando, digamos, todas as máscaras de Friedrich Merz caíram, aí a situação começou a escalar. Querem cortar todos os benefícios adicionais de todos os aposentados, inclusive daqueles que já estão aposentados, porque não conseguimos mais refinanciá-los. E então ele disse coisas como competência de chanceler, competência para definir diretrizes, ele é o chanceler. E se isso não fosse possível, então teria que formar um governo minoritário, sob a liderança dele, é claro, como chanceler, e buscar maiorias variáveis, ou seja, junto com os verdes. O que, aliás, de fato não é suficiente, como também foi dito a ele ontem. E essa pessoa foi ficando cada vez mais agressiva, esse foi o tom da conversa. Eu estou sendo bem vago, claro que não quero realmente queimar ninguém aqui. A pauta incluía novas medidas para aliviar os altos preços da energia, o cronograma de reformas e debates sobre o orçamento de 2027. Vamos direto ao assunto dos aumentos de impostos. Haverá aumentos de impostos e provavelmente até mesmo porque se quer aliviar os pobres no caso do imposto sobre valor agregado. Sim, isso mesmo, exatamente. Não, claro que não.
Porque isso é justamente o que o SPD rejeita completamente. Eles continuam dizendo que é preciso taxar os ricos. E assim, o assunto dos impostos simplesmente saiu da pauta. Friedrich Merz agora vai convidar os sindicatos em julho para discutir novamente com eles. Ainda restam 2 compromissos antes do recesso de verão, porque querem se salvar agora nas eleições na Saxônia-Anhalt, porque não querem destruir suas pesquisas, ou talvez têm medo de que a AfD possa ganhar ainda muito, muito mais. Por isso, agora só chegaram a um acordo sobre o mercado de trabalho, e o que vem por aí me dá enjoo. Pouco antes da meia-noite, as lideranças da coalizão deixam a chancelaria. Durante 6 horas, União e SPD discutem a portas fechadas. E então foi Jens Spahn quem, hoje de manhã, enviou uma mensagem de texto por engano e acabou se entregando totalmente. Certo, exatamente. Feriados devem ser cortados para aumentar nossa produtividade. Além disso, o dia de trabalho de 8 horas deve ser ampliado para promover o desempenho econômico aqui na Alemanha. Deve ter sido um completo caos quando essas exigências voltaram à tona e foram reafirmadas pela CDU e CSU, porque, do contrário, não seria mais possível pagar por esse absurdo ideológico. Deve ter realmente saído totalmente do controle. E o mediador também disse: não tenho mais nada a fazer aqui. Vocês vão continuar conversando? Tô fora, perdi a paciência. Então, deve ter sido realmente intenso lá. Xingamentos pesados, algumas pessoas chegaram até a levar gritos. Só fico me perguntando, onde foi parar a proteção ao trabalhador nisso tudo? Mas decisões concretas, ao que parece, nem estão sendo planejadas. Já antes do início da reunião, fontes da União e do SPD diziam que não era de se esperar resultados. Você viu ontem o que passou em todos os noticiários? Documento D-Day. E quando o FDP fez isso, foi ruptura do governo e crise governamental. E por aí vai. E então, de repente, sim, nós concordamos que não vamos fazer nada. E então, foi novamente um único funcionário que confirmou isso por SMS. Isso foi o que eu fiquei sabendo hoje. E que eles realmente foram um para cima do outro, que ninguém mais tem vontade. Todos agora só continuam esse casamento forçado por medo, se for necessário, por 3 anos. Para não fazer nada, não há nenhum alívio, eles não podem se dar a esse luxo. O orçamento continua sendo usado de forma inadequada, como vão organizar o orçamento de 2026, ou melhor, de 2027 de alguma forma. Ninguém faz ideia. Esse foi o tom de ontem e, na verdade, os últimos slogans, desde o do mediador que simplesmente deixou a sessão até todos os outros, são só palavras. Foram embora sem que nada realmente tivesse funcionado. Não podemos trabalhar juntos desse jeito. Simplesmente não funciona. Bärbel-Baas é o problema nesta coalizão. Lars Klingbeil é o segundo grande problema nesta coalizão, porque eles têm apenas uma única agenda, que é taxar os ricos. E aqui a CDU diz: não, isso não funciona. Os buracos fiscais são tão grandes que os juros em breve não poderão mais ser pagos sem reformas duras, que na verdade precisamos urgentemente agora. E eles encontraram este país praticamente em ruínas, mas não querem dizer isso aos cidadãos. Por causa das pesquisas eleitorais, porque têm medo de que possa haver uma grande virada na Renânia do Norte-Westfália, na Saxônia-Anhalt, em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, depois em Berlim, depois na Renânia do Norte-Westfália e depois na Baixa Saxônia. E então, ainda teriam perdido uma grande parte do Bundesrat e agora querem se salvar de uma eleição para outra. Por isso tiveram a ideia inteligente de marcar compromissos só para meados de junho, marcar compromissos para julho e até lá esperar primeiro. E continuar trabalhando mais antes de causar ainda mais danos, isso não cabe na cabeça de ninguém.